E por que a gente está batendo esse papo hoje? Segunda-feira, deixa eu dar esse aviso logo no início. Segunda-feira, a gente começa o esquenta da turma 4 do Vivencializa. E eu sempre fiz o esquenta do Vivencializa aqui no Instagram. E eu não vou mais fazer aqui no Instagram, porque não tá mais um lugar, digamos, confortável de fazer as coisas. Então a gente vai fazer agora por outro link. A gente vai fazer no YouTube o esquenta. E depois a quarta turma do Vivencializa vai ser por outro lugar, tá? Então quem tiver inscrito vai receber o link bonitinho para entrar na aula. Então, para entrar no esquenta do Vivencializa, eu preciso que vocês estejam inscritos no link que tá na bio e entrem no Telegram da Jornada do Amor Próprio para receber os materiais, para receber os links, tudo bonitinho, porque eu não vou fazer aqui, tá? Eu posso até aparecer aqui para explicar uma coisa ou outra, mas não vai mais acontecer no Instagram, ok? Então a gente está fazendo essa live para entender do que se trata essa quarta turma do Vivencializa e por que a jornada do amor próprio. E por que o amor próprio é importante para o coletivo. E a gente vai fazer isso falando em números 22. Então eu vou ler para vocês a história e vou explicando para vocês a história, ok? Quem estiver indo para o trabalho não tem problema. Eu vou deixar a live salva se o Instagram deixar a live salva. Mas de qualquer forma eu devo jogar lá no YouTube essa live. Vocês vão ter acesso a ela de qualquer maneira. Quem não puder assistir, deixa que eu dou um jeito com essa gravação, mesmo que não fique salvo aqui no Instagram, tá bom? Então vamos lá, números 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. O que está acontecendo aqui? O povo saiu do Egito, tá vagando no deserto, e aquele grande acampamento, aquele grande povo pelo deserto, parou, assentou acampamento perto de Moabe, nas campinas de Moabe. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo. Moabe, o povo de Moabe, ficou com medo desse povo que estava ali. Então imagina, você está lá na sua cidade e aí para um grande povo e acampa perto da sua cidade. O que você vai concluir quando isso acontecer? Você tá lá no seu cargo, no trabalho, de repente chega uma pessoa super incrível, nova, fazendo exatamente a mesma coisa que você faz. O que você vai pensar? Que você vai ser promovido? Qual é a primeira coisa que passa na cabeça quando chega gente nova no trabalho? Pra ficar ali fazendo o que você faz. E o chefe ainda pede pra você ensinar. Você pode ensinar pra ela? Você pode ensinar pra ele? Qual é a primeira coisa que passa na cabeça? Respondam pra mim. Enquanto isso, eu vou reler o versículo. Vou perder o emprego, exatamente. Você não pensa você promovido? Você não pensa, ai, que bom, alguém pra me ajudar, tô trabalhando muito. Primeira coisa que você pensa é, danou-se, vou perder o emprego. É isso aí. Então, quando o povo de Moabe viu aquela galera acampando e aquela galera que vem com a história de abrir o Mar Vermelho, tá caindo comida do céu, tá vendo aquela coluna de nuvem ali? É o Deus deles guiando eles. Já era. Eles vão comer a gente com farinha no café da manhã. O povo começou a ficar com medo, com razão. Com razão. É a primeira coisa que a gente pensa. Eles não pensaram assim, caraca, vamos se aliar a esse povo, vamos... Não, já era pra gente. Versículo 3, Moabe temeu muito diante deste povo porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então imagina, todo o povo começou a se angustiar. Quando fala Moabe, não tá falando de uma pessoa, tá falando de um povo. O povo estava angustiado, o povo estava com medo. Aí você imagina o povo estocando comida, arrumando esconderijo. Imagina como é que estava esse povo. Da mesma maneira, quando alguém chega no trabalho, como a gente falou, e tá fazendo a mesma coisa que você já não vai mais trabalhar do mesmo jeito. Você já não dorme mais do mesmo jeito. Você começa a ficar angustiado, tá? Então, como aconteceu com eles, acontece com a gente.
Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas. Aí a galera já começa a procurar aliados. Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Então eles já foram procurar aliados, né? O que a gente vai fazer? Eles vão detonar a gente. Então sempre que acontece isso numa empresa, é a mesma coisa. Chegou alguém novo, começa aquela conversa de corredor, começa aquela conversa na hora do café, começa aquela movimentação de desespero. Eles vão tirar o nosso lugar. Quando muda o chefe, quando uma empresa faz aliança com a outra, começa dentro do trabalho aquela angústia que você leva para casa, né? E aí, naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então, Balaque, eu quero que vocês entendam o contexto do desespero, para entender o que acontece daqui para frente. Balaque era o líder dos Moabitas. O povo estava angustiado, já estava indo conversar com os midianitas, esse rei tinha que fazer alguma coisa. Porque esse povo estava sob responsabilidade desse rei. Então o rei tinha que agir. Então, ele mandou mensageiros a um cara chamado Balaão, filho de Beor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e pediu para chamar. Quem é Balaão? Balaão era o cara das magias. Era o cara. Ele era o cara assim, ó, com o mundo espiritual. Então, ele era um cara muito procurado, era um cara potente, poderoso nesse sentido de resolver coisas espirituais. E aí Balaque manda logo os mensageiros para ele, né? E pede para chamar dizendo assim: eis que um povo saiu do Egito e cobre a face da terra e está parado de frente para mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa esse povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, quando Balaque olha e fala, aquela galera é mais forte que eu, e de onde que ele tirou isso? Ele tá numa cidade fortificada, ele pode fazer alianças com outros povos que têm o mesmo interesse que ele, mas o medo foi tão grande que ele foi atrás de uma ajuda espiritual, pedindo para jogar a demanda em cima do povo de Israel. Ó, amaldiçoa, porque se você amaldiçoar, se você enfraquecer esse povo, espiritualmente falando, eu ganho. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo? Me sinalizem aí se tá tudo bem, se tem alguma dúvida. Tá tudo certo? Beleza. E aí, os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, juntou Moabitas e Midianitas, e juntaram o dinheiro para pagar Balaão, porque tem um custo, né? Tem que pagar. Então, os dois povos juntaram dinheiro para pagar. Olha o quão foi cara essa magia, o quão cara foi essa demanda aí. E aí, aquela grana lá na frente de Balaão, né? Ele disse assim: passai aqui esta noite e vou dar a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Então chegou a grana lá e Balaão falou assim: dorme aí. Quando Balaão fala dorme aí, que amanhã eu dou a resposta, a galera chegou com dinheiro para fazer a magia. E Balaão falou dorme aí. Quando ele falou dorme aí, a gente já entende que ele sabia que não era para fazer. Mas era muita grana. Entenderam? Ele já sabia que não era para fazer, mas tinha muito dinheiro envolvido. Eram dois povos envolvidos. Por que ele não vai fazer? Calma aí que eu vou dar um jeito. Deixa eu me entender aqui com a espiritualidade que eu vou dar um jeito de ajudar vocês. E aí,
Deus foi falar com Balaão. A Bíblia fala que Deus foi falar com Balaão. Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou, dizendo: eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, e não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é bendito. Não vai fazer demanda contra eles. Não vai ter demanda. Esse povo é bendito. Você não vai tocar neles. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse para a galera, né, para os príncipes de Balaque: volta para a terra, porque Deus não deixou eu fazer esse trabalho. Balaão é um profeta, é um médium, não de Deus. Ele é um médium. E é muito importante que vocês entendam essa diferença. O médium, ele tem conexão com o mundo espiritual. Se ele vai ter conexão com a parte boa do mundo espiritual ou com a parte ruim do mundo espiritual, e aí não importa qual seja a sua religião, em todas as religiões isso é unânime. Tem a parte legal do mundo espiritual e tem a parte que não é legal do mundo espiritual. Então, quando a pessoa é um médium, ela tem essa conexão. E quando ela está aberta para ter cada vez mais, ela vai ter cada vez mais. Então, de fato, Deus falou para ele: olha, você não vai com essa galera. Esse povo é bendito. Não vai rolar. E Balaque vai lá e fala: ó, não vai rolar. E aí Balaque mandou mais gente e mandou mais grana. Mandou príncipes mais honrados. Sabe, ele chegou, Balaque dobrou a aposta. E aí falaram: olha, Balaque tá pedindo para você não demorar aí. Então Balaque não tá aceitando não como resposta, tá disposto a pagar o preço que for para enfraquecer o povo de Israel espiritualmente e ganhar a guerra. E ainda faz uma promessa assim para Balaão. Balaque ainda faz essa promessa para Balaão: grandemente te honrarei e farei tudo que me disser, tudo que você me disser. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa esse povo. Então Balaão respondeu: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e cheia de ouro, eu não poderia ir além da oferta do Senhor para fazer coisa pequena ou grande. Então não adianta pagar o preço que for. O mundo espiritual não tá ok com isso aí, não. Não importa o que você faça, esse povo não vai ser amaldiçoado. Não é a grana que você tá me oferecendo. Realmente não vai rolar. E aí, fiquem aqui mais essa noite. Ele fala assim: ó, Deus não tá deixando de jeito nenhum, não adianta me oferecer muito dinheiro, mas fica aí essa noite que eu vou conversar mais uma vez. Fica aí essa noite. E aí nessa noite, onde tinha mais grana envolvida, nessa noite que tinha mais coisa, Deus vai lá falar com Balaão e fala assim: ó, se aqueles homens te vieram chamar, se aqueles homens voltaram, levanta e vai com eles e faça tudo o que eu disser. Então, de repente, Deus mudou de ideia. Agora vai com eles. Não é estranho? Vai com eles. Esse é o momento que a gente começa a perceber o desejo do médium, o desejo de quem quer se misturar com aquilo que está ouvindo do mundo espiritual. Porque num primeiro momento é não. Quando vem mais dinheiro, de repente dá para ir? De repente eu vou, mas eu só vou fazer o que Deus quiser? Vocês estão entendendo? Quando o desejo começa a interferir naquilo que você está ouvindo? Então, e aí Balaão se levantou de manhã, pegou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E aí, a ira de Deus se acendeu porque ele estava indo. E o anjo do Senhor apareceu no caminho por adversário. E ele caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão.
pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre vinhas, havendo uma parede de um lado e de outro. A jumenta não conseguia ir. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o seu bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: o que eu te fiz? E por que você me espancou 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: você está zombando de mim. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, porque agora mesmo te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Eu não estou com você até hoje. Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. É normal eu fazer isso com você? E Balaão respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, a sua espada desembaiada. Pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes desviou diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado. E ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Vou parar aqui um pouco. Todo mundo faz piada, né? Aqui na Bíblia tem a história da jumenta que fala, não é verdade? Como vocês podem ler um livro que uma jumenta fala? Como vocês podem levar a sério um livro que a jumenta está falando? Gente, essa história é uma alegoria. E a jumenta representa ao mesmo tempo o teu corpo e o teu destino. E o corpo quantas vezes reclama porque você está indo para o lugar errado. E você espanca o seu corpo e espanca o seu destino. As coisas não estão andando e você fica ali insistindo e espancando o seu corpo, espancando o seu destino, espancando a sua mente. Em vez de parar e pensar: nossa, isso nunca aconteceu antes, por que está acontecendo agora? Será que tem um anjo dizendo que não é por aqui? E essa história, né, que todo mundo fala, você tem que persistir, tem que persistir, tem que persistir. Às vezes a gente está persistindo numa coisa que não é para ir. Às vezes a gente tem que desistir também. Às vezes tem que falar: cara, não é aqui. Tem que mudar de ideia, não tá rolando, não tá fluindo. É normal não fluir? Não, não é normal. Então não é por aqui o meu caminho. Vocês estão entendendo? A gente vai falar mais dessa história. Vamos continuar. Balaque vai lá e fala, Balaão vai lá e fala: olha, eu vou voltar então, desculpa. E isso é o que significa arrependimento na Bíblia. Voltar. Arrependimento na Bíblia não é você ficar chorando, você ficar pedindo desculpa, você ficar de mimimi. Não é. Fez bobagem? Volta. Errou? Volta. Só volta. Porque tem gente que chora, chora, chora e não muda de comportamento nunca, né? Tem um meme maravilhoso, que é: pedir desculpa é legal, mas parar de vacilar é melhor ainda. Então, assim, é parar de vacilar. E aí Balaão fala assim: me desculpa, eu pequei, eu tô errado, eu vou voltar. E aí, eu passei o versículo demais aqui. O anjo do Senhor disse a Balaão: não, agora você vai com eles, mas você só vai falar o que eu mandar. E aí Balaão seguiu, comprometido a só falar
aquilo que era para falar. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro à cidade de Moabe, até o termo de Armon, na extremidade do termo dele. Então, eles se encontraram lá no lugar. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te, porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então, Balaque tá ali: o que está acontecendo? Por que você demorou? Por que só chegou agora? Eu não posso te honrar, eu não posso fazer negócios com você não pode me guiar nesse caminho espiritual. Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca eu falarei. Balaão, depois de ver, Balaão, depois de tudo que ele viveu, ele tá ali comprometido com aquilo que ele viu e com esse pedido de desculpa, Ele tá comprometido a fazer exatamente aquilo que Deus mandar e não se guiar mais pelo desejo. E Balaão foi com Balaque, chegaram a Kiriat-Uzot. Então Balaque matou bois e ovelhas. Olha o tamanho da oferenda. Balaque matou bois e ovelhas e enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com eles. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. Baal é o nome de uma divindade do mundo antigo. E viu ele dali a última parte do povo. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Olha o tamanho da oferenda. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Foi um churrascão. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que mostrar te notificarei. Então foi para um lugar alto. E encontrando-se Deus com Balaão, e este lhe disse: preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque e assim falarás. E tornando ele, eis que estava junto de seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa a Jacó e denuncia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, dos outeiros o contemplo, e eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei você para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo do outro lugar, de onde verás, e verás somente a última parte dele, mas o todo ele não verás, amaldiçoa ali. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaque não está aceitando de jeito nenhum, não está aceitando a resposta. Então, Balaque já tem a resposta dele: não vai rolar de amaldiçoar esse povo. Tenta outra coisa. Ele está insistindo nisso. É o que eu quero, é do jeito que eu quero. Bom, ofereceram de novo 7 novilhos, 7 altares, 7 carneiros, tudo de novo. Fez tudo de novo. E a gente vê quantas pessoas insistem em rituais depois que já tomou um não como resposta. Você vai lá, faz o ritual, vem a espiritualidade, e aí eu vou falar espiritualidade porque tem todas as religiões aqui. Vem a espiritualidade e fala: cara, não é pra você. O que a pessoa faz? Outro ritual. Em vez de perguntar se isso não é pra mim, é o quê? Dá pra ter misericórdia de mim? Por que Balaque não vira pra Balaão e fala assim: beleza, mas fala pra esse Deus aí, pra esse povo não me destruir então? Porque qual que é o medo de Balaque? Não é ser destruído?
Então por que Balaque não coloca o medo dele? Tô com medo de ser destruído. Tô com medo de perder meu emprego. Em vez de ficar demandando para outra pessoa, ou insistindo nos rituais, insistindo naquele caminho. Entenderam? E aí, fizeram tudo de novo de outro lugar. Já vendo todo o acampamento dos israelitas ali no deserto. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar o que Deus abençoou. Não dá. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele. E no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. E eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como o leão. Não se deitará até que coma presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo que o Senhor falar eu falarei? Disse mais Balaque a Balaão: ora vem, e te levarei a outro lugar. Porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali os amaldiçoe. Ainda assim, Balaque não estava conformado. Não estava. Ainda estava insistindo. É o que eu quero, é o que eu quero, é o que eu quero, é o que eu quero. É do jeito que eu quero. Porque a pessoa entra na internet e está lá: tudo que você desejar vai acontecer. É só você ter pensamento positivo, é só você fazer tal coisa, é só você tomar banho disso, acender vela daquela maneira. É só você fazer isso que aí é o que você quer. Não é assim. Ou lá, Jesus falou que o que você pedir você vai receber. É só pedir, então é o que eu quero, é o meu desejo, é o meu desejo, é o meu desejo. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Balaque, pois, fez como dissera a Balaão, e tudo de novo: 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros. Fez tudo de novo. Pela terceira vez. Repetiu o ritual. A pessoa não está aceitando não como resposta, ela não está entendendo a resposta do universo. Ela está tão cega pelo próprio desejo que ela não consegue ver mais nada ao redor. Mais nada, mais nada. Que nem aquela pessoa que cisma com aquele ex e fica ali, joga tarô, e joga búzios, e joga não sei o quê, e vai na corrente de oração, e vai de tudo. Acende uma vela para cada santo, para ter aquela pessoa de volta. E não consegue enxergar ao redor, e não consegue mais ver a si mesma. Eu conheço um monte assim, então tô dando esse exemplo. Não consegue ver mais nada, e nem as outras pessoas, né, que existem no mundo, os outros peixes nadando no oceano. Tá ali insistindo naquilo. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos. Olha, essa parte me arrepia inteira. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. Então, tudo que está acontecendo aqui com Balaão
ele tá participando das ofertas, ele tá participando do ritual, né? E aí nessa história do ritual, a gente tem que entender que 7 altares, 7 carneiros, 7 novilhos, tem todo um ritual acontecendo, tem uma energia muito forte acontecendo, e Deus vinha ao encontro de Balaão. E Balaão conseguia essa comunicação com Deus, ele se preparava espiritualmente para ter essa conversa com Deus. Só que nesse momento, Balaão já estava tão conectado com Deus que ele não vai até o ritual. Ele não precisa. Ele já entendeu tanto o que está rolando ali, que ele não vai para o ritual, ele só olha para o deserto. E aí o deserto é muito importante porque o Deus de Israel, ele não se conecta com nada. Ele não é associado a nada. O que era muito difícil no antigo Israel, esse culto a Yahvé, né? A gente chama de Yahvé no nome técnico, que seria Adonai ou Senhor. Não, as ofertas que eles estão oferecendo é para o Deus de Israel. Balaão está o tempo todo falando com o Deus de Israel, não com outros deuses. Quem está respondendo, quem colocou o anjo na frente da jumenta, é o Deus de Israel. Tá? E aí, me perdi aqui no que eu estava falando, fui responder o Edmar, me perdi. O Deus de Israel, ele não se conecta com nada. Então, por exemplo, existem deuses que se conectam com a força dos ventos, outro com o sol, outro com a lua, outro com a colheita. O Deus de Israel não tem essa forma, não dá para conectar com algo da natureza. Ele não tem uma imagem, ele não é pintado de nenhuma maneira. Então é muito difícil. E ele normalmente, né, ali no Antigo Testamento, a gente vê essa manifestação no deserto, justamente porque o deserto não tem nada. Então a coluna de nuvem e a coluna de fogo era uma questão de guiar, não era Deus que estava ali, entendeu? Então não dava para falar assim, o Deus de Israel é o Deus da coluna. Não era isso, tá? Então Balaão olha para o deserto e vê todo o acampamento de Israel. Então ele já não tá mais no ritual, ele já tá muito conectado, ele olha para o deserto, e quando ele olha para o deserto, ele vê todo o acampamento dos filhos de Israel, organizados de acordo com as suas tribos. Tudo, ele vê aquele acampamento lindo, organizado e forte. E aí veio sobre ele o Espírito de Deus. Ele tá ali olhando, tá observando aquela beleza daquele acampamento. E vem sobre ele o Espírito de Deus. E proferiu sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. E fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo o Senhor te plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. E aí, bom, Balaque não se conforma e cai para cima de Balaão. A ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Mas agora 3 vezes você está abençoando essa galera. Agora, pois, foge para o teu lugar. E eu tinha dito que te honraria, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos mensageiros que me enviaste, dizendo: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro,
não poderia ir além da ordem do Senhor fazendo bem ou mal. Do meu próprio coração, o que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. E aí, Balaão continua lá a parábola dele para Balaque e fala assim: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala que ouviu estas palavras de Deus, o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos de Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão e Seir seus inimigos. Também será uma possessão, pois Israel fará proezas. E dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o quenita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E aí ele vai dizendo tudo o que vai acontecer, e a gente vai voltar aqui para o início da história. Balaão já sai soltando o verbo antes de voltar para casa, ele já entrega o futuro de todas as nações que estão ali. E aí, é o que eu sempre falo para vocês, previsão de futuro tem na Bíblia? Tem, tá vendo? O que Balaão fez foi uma profecia, uma previsão do que ia acontecer. Mas voltando aqui, enquanto Balaão representa a pessoa que entendeu que o caminho estava travado. E estava travado não porque era uma demanda, estava travado não porque estava com a espiritualidade fraca, estava travado não porque ele estava errando, assim, estava fazendo alguma coisa errada naquele caminho. Estava travado porque não era o raio do caminho. Não era isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer outra coisa. E a partir do momento que Balaão se abre, eu tô lendo Almeida Corrigida e Fiel. Isso mesmo. Ao mesmo tempo que Balaão se abre para não é isso, eu tô errado e vou fazer a coisa certa, eu vou seguir o meu caminho, eu vou fazer a coisa certa, Balaque insiste. Então, existe a pessoa que a vida tá toda travada, nada tá indo em frente, e ela se abre, ela permite que os olhos sejam abertos, porque a verdade é que a maioria das pessoas não quer enxergar, não quer enxergar. Não quer enxergar que não é aquele relacionamento, não quer enxergar que não é aquele emprego, não quer enxergar que não é aquela amizade, não quer enxergar que não é naquela cidade, não quer enxergar que não é naquela casa, não quer enxergar que não é com aquele médico, não quer enxergar que não é com aquele terapeuta, porque às vezes tem terapeuta que vira amigo do paciente e aí você vai para um bate-papo de amigo e nada evolui na sua vida. Porque você tem uma amiga que dá opinião. Ah, minha terapeuta disse que é melhor eu ligar pra ele. Como assim? Quem tem que decidir isso é você. Você tá num processo terapêutico para tomar as suas decisões. E bancar as consequências das suas decisões. Como é que a terapeuta vai dizer ligar pra ele porque agora você é uma mulher independente? Entenderam? Só que é gostoso ir pra uma terapia que não te confronta. Não é? Não é gostoso ir para uma terapia que não te confronta? Que passa a mão na sua cabeça? Então, às vezes, você não quer enxergar. Então, o que é a pessoa de olhos abertos? Qual que é a pessoa de olhos abertos? É a pessoa que se abre para enxergar aquilo que ela não quer e tá olhando para ela. Calma aí, isso aqui não tá dando resultado. Calma aí, eu não tô aprendendo desse jeito. Eu não tô evoluindo. Porque se eu tenho que evoluir um pouquinho cada dia, um pouquinho, gente. Passou um mês e esse pouquinho, né, de cada dia não fez o que tinha que ser feito em um mês, calma aí, tem alguma coisa errada. Então, a pessoa que abre os olhos não tá fluindo, não é por aí, eu não tô feliz. Meu corpo tá reclamando. Por que eu não quero levantar da cama de manhã? Por que eu vivo cansado? Por que eu não tenho ânimo pra nada?
É o seu corpo como uma jumenta no meio do caminho que não tá conseguindo passar. Tem um anjo ali na frente dela. Cara, não é por aí. Não é por aí. E tudo isso começa onde? Adivinha qual é a origem de não enxergar as coisas? Qual que é a origem de não enxergar as coisas como são e não ter coragem de mudar o caminho? Tudo começa no raio do amor próprio. E aí, sempre que eu falo assim, cara, tem que se amar. A primeira resposta é... mas é claro que eu me amo. Você acha que eu vou me fazer mal? Claro que eu me amo. É lógico que eu tô me amando. A gente não pode confundir a autopreservação, que é o instinto de sobrevivência, com o amor. Por quê? Eu coloquei lá no e-book que eu mandei para vocês do Telegram, que o nosso modelo do amor próprio vai ser o modelo do amor de mãe. Já pensou? Ou melhor, tem gente que faz, né? Pensa numa mãe que cede a todos os desejos do filho. É amor? Satisfazer todos os desejos do filho. É amor? Satisfazer todos os desejos de alguém. É amor? Se depender da Julieta, ela come feijoada no café da manhã, pizza no almoço. Estraga o filho. Da mesma maneira que a gente se estraga quando está obcecado pelos nossos desejos. E fica tão obcecado pelo desejo que vai apelar para muitos e muitos rituais. É o que eu quero, 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 é o que eu quero. E não entende quando vem o não. Aí troca de comunidade, troca de religião, porque não aceita o não como resposta. Fica achando que a espiritualidade, que Deus é um gênio da lâmpada. Que você pode fazer o pedido que você quiser, que as coisas são do jeito que você quer. E quando as coisas dão errado, não olha para si. O problema é daquele profeta. O problema foi de Balaão, que não amaldiçoou Israel. Balaque culpou Balaão. Então, às vezes, o seu líder espiritual tá dizendo pra você, cara, não é por aí. E aí você troca de líder. Em vez de pensar, caramba, o que eu tô desejando? O que eu tô desejando? Troca de líder, troca de comunidade, troca de religião. Abandona a religião, fica com raiva, não quero mais saber disso. Não quero mais saber. Não quero mais me envolver com esse negócio de religião, não dá muito certo. Uma vez eu tava conversando com um cara que era ateu, eu falei, mas por que você é ateu? Ah, porque eu era muito apaixonado por uma menina e eu pedi pra Deus pra ela ficar comigo, ela não ficou, então Deus não existe, porque se ele existisse ela tinha ficado comigo. E aí? Imagina. Se Deus existisse, essa menina tinha ficado comigo? Sério? Fica colocando Deus a serviço dos próprios desejos. Fica fazendo lei da atração, escreve isso, escreve aquilo, obcecado pelos desejos, sem enxergar que a vida é maior que isso. E qual que é o segredo que a gente vê aqui que deixa Israel imune à demanda de um grande profeta? Porque tem gente que vai lá no terreiro, tem gente que vai na igreja, e aí, gente, esse negócio de demanda não é só em terreiro não, na igreja também. Que vai orar para alguma coisa não acontecer, para afastar alguém, né? Tem muito disso. Eu lembro, tem muito disso. Eu lembro que quando eu fui casar com o pai da Julieta, antes do casamento acontecer, as pessoas foram lá fazer uma corrente de oração para o casamento não acontecer. Fizeram uma corrente de oração para o casamento não acontecer. É mole? Qual que é o segredo aqui de Israel?
O que está acontecendo? E a gente pode perceber isso na própria fala de Balaão, na própria bênção de Balaão. A primeira coisa aqui, se a gente conhece muito bem a história de Israel no deserto, a gente sabe que a história de Israel no deserto com Deus não são flores o tempo todo. Tem um monte de craca. Porque a gente fica achando, quando lê só Balaão falando quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Quando a gente olha isso, Deus, esse povo é bendito, você não vai amaldiçoar. Quem tá olhando de fora é como olhar uma foto no Instagram, né? Você olha a foto do Instagram do casal feliz e acha que tudo é maravilhoso o tempo todo. Não. O dia a dia de Israel com Deus é um dia a dia de erros e acertos e reclamações e briga. E briga. Mas é um dia a dia, é um relacionamento como tem que ser. Então tem um momento logo no começo que, quando Moisés volta com os mandamentos, o povo está adorando outra divindade. E aí tem crise no relacionamento. E Deus fala, cara, me escolhe para eu escolher vocês. Então tem momento que o povo está sem água e fala assim, o que é? Você trouxe a gente aqui pra gente morrer no deserto? Você fez tudo isso pra quê? Pra gente morrer no deserto e deixar a gente sem água? Aí Deus vai lá e entrega a água pra eles e tem toda aquela dinâmica honesta, aquela dinâmica de não tentar parecer bonzinho. Porque quando falta água e o povo tá com sede, o povo não vai lá fazer oferenda e Deus, por favor, o Senhor pode, por favor, arrumar uma água pra gente que a gente tá com sede? Não é assim. Tá todo mundo com as emoções ali de verdade para Deus. Tá todo mundo de verdade para Deus, até na insatisfação. E, claro, lidando com as consequências disso. Mas é de verdade. Então, quando é de verdade, é sólido. Quando você tá de verdade, você acaba criando um vínculo mais seguro. E a outra coisa aqui é que vocês percebam que ele fala, quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Jacó é o nome de uma pessoa que teve o seu nome mudado para Israel, que acaba sendo o nome de uma nação. Então a gente tem no nível pessoal, cada um fazendo o seu, e quando cada um faz o seu, o coletivo tá bem. Se cada um cuida de si, o coletivo tá bem. Cada célula do seu corpo trabalha de maneira individual, não é? E aí, por trabalhar de maneira individual, consegue trabalhar em conjunto. E você tá aí funcionando. Seu corpo tá aí, você tá aí. Porque cada pedacinho seu que trabalha na sua função, quando junta tudo, você tá aí. Então é assim no seu corpo, e é assim numa nação, é assim numa família, é assim numa comunidade. Então imagina se o seu estômago resolve que quer fazer o trabalho do seu pulmão. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Me conta. O estômago de acorda e fala, não quero ser estômago hoje não, agora eu quero ser pulmão. Então, quando você faz o seu e você tá sadio, todo o coletivo estará sadio. Porque se você não cuida do seu estômago e o seu estômago adoece, todo o seu corpo vai padecer junto. Então, qual que é o segredo também do coletivo? Você estar bem. Porque se você tá bem, isso vai se expandir para sua família, isso vai se expandir para seus amigos, isso vai se expandir para sua comunidade. Então, primeiro, sempre tem que começar de você. Não tem para onde correr. E aí o amor próprio é além da autopreservação. E tem gente que já passou da fase da autopreservação e nem consegue mais se autopreservar. Até o instinto de sobrevivência já está se apagando. De tanto que a pessoa se maltrata. De tanto que a pessoa se bate, como o Balaão estava batendo na mula. Vocês entenderam? Então, estamos encerrando, que a gente está aqui falando há 1 hora já. 1 hora de live. Então, lembrando que segunda-feira a gente começa a jornada do amor próprio. Essa jornada é de graça, é online, vai ser sempre 7h30 da manhã. Sempre 7h30 da manhã. Eu preciso que vocês se inscrevam no link que tá na bio. Eu preciso que vocês entrem no canal do Telegram, que é temporário, aquele canal vai acabar.
É só acabar a jornada. Vai ficar gravado por pouco tempo, porque essas aulas já são oficiais da quarta turma do Vivencializa. Então, a gente vai fazer de segunda a sexta as lives na semana que vem. Sábado e domingo eu vou deixar para maratonar. Segunda-feira, que abrem as inscrições para a quarta turma do Vivencializa, já sai do ar. E quem tiver comigo no Vivencializa, tá comigo no Vivencializa. Os alunos que se inscreveram no Noções Básicas da Bíblia vão ter 50% de desconto para entrar no Vivencializa. Os alunos que já fizeram a primeira, a segunda ou a terceira turma do Vivencializa vão entrar por uma bagatela no novo sistema, porque agora não vai ser mais via Instagram, tá? Então é só olhar lá no grupo do Vivencializa e lá no Instagram do Vivencializa, que tá tudo lá. Então espero vocês na segunda-feira. E se o Instagram não deixar essa live salva, eu dou um jeito de vocês olharem essa gravação. Super beijo, tenham um ótimo final de semana e eu vejo vocês segunda-feira, 7h30 da manhã, em outro canal para a Jornada do Amor Próprio. Beijo!